Terceiro, como evangelizar? Domine o plano da salvação. Irmãos, isso aqui é o centro de tudo. Essa é a chave de tudo. Domine o plano da salvação. Qual é o primeiro ponto que você vai dominar, memorizar e falar com facilidade? Quando eu falo dominar, é memorizar e falar sem ficar divagando para lá ou para cá. É falar com propriedade, contundência e clareza, direto e reto, como se diz. Primeiro, então, qual é o primeiro ponto? Fale comigo, irmãos. Deus nos criou perfeitos, mas nós caímos em pecado. O pecado, nossa desobediência à lei de Deus, nos desligou, nos separou de Deus. Não pode esquecer dessa parte. Nossa desobediência à lei de Deus. Então você já está dizendo o que é pecado. Pecado, que é a nossa desobediência à lei de Deus. Basta falar isso, a pessoa já sabe. Todo mundo sabe o que é desobediência. Então não precisa ficar explicando, ó, a Bíblia diz que o pecado é a transgressão da lei. Ou a nossa confissão de fé de Westminster diz que o pecado é a falta de conformidade com a lei de Deus, ou a transgressão dessa lei. Não precisa pregar teologia para a pessoa, basta dizer que é desobediência à lei de Deus e ir para frente. O que diz a Bíblia? A Bíblia diz, então vem o texto: todos pecaram e perderam a glória de Deus. Não precisa, irmão, falar referência. Por favor, não fica lá na casa da pessoa dizendo para ela, ó, Romanos 3:23. Em Romanos 3:23 está escrito assim. Depois, em 1 João, capítulo 1, verso 5, a Bíblia diz, ele não sabe o que é 1 João, ele não sabe o que é Romanos, ele não sabe o que é Hebreus, não sabe nem o que é Atos. Peraí, Atos é aquele que foi prefeito de Montes Claros. Em Atos 4:12 está escrito que a salvação é só por meio de Cristo. Eu não sei o que é Atos. Então você só basta dizer, a Bíblia diz, ou está escrito na Bíblia, ou no máximo, a Escritura Sagrada diz assim. Basta você saber a referência, não precisa falar a referência para a pessoa. É preciso que você saiba, né? Porque aí se ela perguntar assim, mas aonde, como é que você pode, onde você pode me mostrar na Bíblia isso aí? Ah, bem, peraí. Vou ver se alguns aqui da equipe sabem. Tem que saber a referência. E olha aí, é por isso que há no mundo todo tipo de maldade, doença, sofrimento, morte. Romanos 5:12 está aí, só para o fato de você ter mais tempo de explicar esse ponto, a pessoa fazer alguma pergunta e tal. Então você pode usar Romanos 5:12, mas não é para falar esse texto. Deve lembrar, Romanos 5:12 fala da consequência do pecado. Por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Porque todos pecaram, a morte passou a todos os homens. Então esse é um texto que pode acrescentar nesse ponto, mas não há necessidade de falá-lo. Só o que está escrito ali. Segundo ponto do plano da salvação, juntos. Deus, por outro lado, nunca mudou. Ele é santo e justo. Não perdoa, nem aceita pecadores, sem a punição, sem o castigo dos pecados. Então é preciso ser bem enfático nisso aqui. Essa frase de transição, Deus por outro lado nunca mudou, é muito importante. Porque nós começamos falando que nós mudamos. Deus nos criou perfeitos, mas nós caímos em pecado, ou seja, nós mudamos. Aí você
faz um contraste agora entre o homem pecador e Deus. Deus, por outro lado, nunca mudou. É muito importante fazer essa confrontação do que nós somos com o que Deus é. Ele nunca mudou. E aí você diz, ele é santo e justo. E não pode faltar o restante aqui. Não perdoa, nem aceita pecadores sem a punição dos pecados. E aí você já entra com o texto. A Bíblia diz que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. O que quer dizer Deus é luz? Ele é somente santidade, fidelidade, verdade, justiça. Deus é luz. Não há nele nada que seja mal, errado, pecado. E aí você pode entrar e deve entrar com outro versículo, porque são dois textos curtos, então você pode usar. Aqui nós estamos usando só a metade de 2 versículos. Deus é luz, não há nele treva nenhuma, e a Bíblia também diz que ele não inocenta o culpado. É muito importante dizer isso, ele não inocenta o culpado. Então aí você já vai para a transição. A transição ainda não, mas a frase que termina esse tópico. Isso significa que não havia salvação para nós, mas Deus tinha, aí a transição é essa, mas Deus tinha uma única saída. Mas Deus tinha uma única saída. Querido, você precisa memorizar isso. Depois falar mecanicamente um monte de vezes, para depois falar naturalmente. Mas Deus tinha uma. Terceiro ponto do plano da salvação. Então você falou já do pecado, já falou sobre Deus, e agora você vai falar como é que Deus resolveu o dilema, né? Entre o amor, o pecado humano, a justiça dele, e para nos manifestar o seu amor. Como é que Deus resolveu a questão? Terceiro, Deus enviou seu Filho eterno para ser o nosso Senhor e Salvador. Deus enviou seu Filho eterno para ser nosso Senhor e Salvador. Aí você pode até dizer, e nisso ele nos prova o seu amor. Romanos 5,8 é um texto bom aqui. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Se você usar esse texto, beleza, não tem problema. Mas observa quanto tempo que você tem também. Observa se a pessoa está ouvindo assim com interesse, com disposição, ou se ela está mostrando aquela ansiedade para você acabar logo, né? Mas também não fica ansioso, eu tenho que acabar logo. Faz o que você foi fazer. Faz o que tem de fazer, pelo menos o suficiente. Aí você vai explicar. Jesus Cristo fez 3 coisas necessárias. Essas são as fundamentais, né? 3 coisas necessárias para a nossa salvação. Você vai falar as 3 coisas. Quais são? Fale comigo. Ele viveu sem pecado, morreu na cruz, sofrendo a condenação que nós merecemos, e ressuscitou dos mortos e nunca mais morreu. Você pode até acrescentar, e ele voltará para julgar os vivos e os mortos. Aí a pessoa, meu Deus, ele voltará. Aí você entra com o texto. Qual é o texto dessa parte? A Bíblia diz que Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Não fala 1 Pedro 3,18, como eu falei. Você não sabe o que é 1 Pedro 3,18. Agora você falou que está na Bíblia, então beleza. Continuando, por isso, só há salvação em Jesus. É muito importante dizer isso. Fundamental, na verdade. Todo pecador precisa ouvir que só há salvação em, porque alguns estão confiando nas boas obras, que ele faz boas ações dele,
alguns confiam na sua bondade, na bondade do seu coração. Eu tenho um coração bom, não faço mal para ninguém. Alguns estão confiando na sua igreja, nos sacramentos que ele participa lá, né? O batismo, a crisma, a eucaristia. Alguns estão confiando nos sacramentos. E Isaías capítulo 53, você pode citar, né? Esse texto aqui, 1 Pedro 3,18, é um resumo de Isaías capítulo 53. É um resumo. Toda a mensagem de Isaías 53 está aqui, em 1 Pedro 3,18. Você pode até citar. Depois você pode ler a Bíblia, Isaías 53, que fala do que Cristo fez. Ele levou sobre si a nossa condenação. Mas só basta citar, se você quiser, também não precisa. Porque você já citou 1 Pedro 3,18, que é o indispensável. Próxima frase de transição para o quarto ponto. Qual é a frase? Qual deve ser a nossa resposta a Deus? O que nós devemos fazer? Então, qual deve ser nossa resposta ao que Deus fez? O que nós devemos fazer? Você não está dizendo que a pessoa vai ser salva pelas obras dela, mas ela tem que se arrepender e crer. Ela tem que receber a salvação. Jesus diz em João 1, né? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem é que recebeu? Recebeu como? Pela fé e pelo arrependimento de pecados. É a única forma de receber Jesus e a salvação. Receber a redenção do Evangelho. Quarto, então, você vai falar isso. Para ter a salvação, ser religado com Deus, você precisa crer em Jesus e se arrepender dos seus pecados. Aí já vem o texto. Jesus disse: arrependam-se e creiam no Evangelho. Mais uma vez, memorize a referência, Marcos 1,15. Se for necessário, você abrir a Bíblia e vai mostrar para a pessoa. Aí continua, para fechar aqui, explicar o que é fé e arrependimento. Irmãos, fé e arrependimento, a definição é essa, definição teológica mais básica e total e adequada: seguir Jesus. Se a pessoa não segue Jesus, ela não tem fé, ela não tem arrependimento, não tem nada. Ela continua religiosa, só saiu da igreja católica, veio para a presbiteriana. Ou saiu da espírita, foi para a Testemunha de Jeová. Você mostra o verdadeiro arrependimento e a fé salvadora quando segue Jesus pelo compromisso com a Bíblia e uma igreja local guiada pela... Por que é fundamental falar da igreja? Porque hoje a igreja está fora da agenda de crentes, de muitos crentes. Então é preciso falar para o incrédulo que para seguir Jesus ele precisa ter uma igreja. Senão ele fala: não, eu já me arrependi, já me converti. Sem ter igreja local, compromisso com a igreja local, não é ser membro, porque membro muita gente é. Compromisso, comunhão com a igreja, comunhão. Sem ter isso, ninguém está seguindo Jesus. Continua para terminar. Se você ainda não fez isso, faça-o imediatamente, pois sem a conversão a Cristo, não estamos preparados para viver nem para morrer. Você pode falar de modo positivo também. Só com a conversão a Cristo estamos preparados para viver e para morrer. Terminando aqui, convido e espero você em nossa igreja para ouvir mais este Evangelho e toda a palavra de Deus. Querido, se você não memorizar, não dominar, não falar isso com facilidade, sabe o que vai acontecer? Você vai falar coisas desnecessárias. Em primeiro lugar, você vai falar coisas desnecessárias na hora de apresentar o Evangelho. Segundo, você não vai falar tudo que é necessário. Você vai deixar coisas fundamentais de fora da mensagem.
porque você não dominou, você não sabe para onde ir. Você fica assim, sabe? Como quem está numa encruzilhada, acho que eu vou entrar por aqui. E pega o caminho errado. Então tem que dominar isso, para falar com facilidade, para falar direto e reto. Primeiro, para não falar coisas desnecessárias. Segundo, para não deixar de falar o que é necessário, o que é fundamental falar na hora do plano da salvação. Terceiro, para não demorar muito, E quarto, para não perder a atenção e interesse da pessoa. A mensagem que todo crente tem que dominar é essa aqui. Você pode não dominar qualquer outra aula de teologia. Eu não vou pedir para você dar uma aula de teologia aqui, ninguém vai pedir isso. Mas você precisa dominar o Evangelho. Essa aula você tem que tirar 10. Ou pelo menos nota 8. 8. Pelo menos. Apresentar o Evangelho, você tem que tirar no mínimo nota 9 ou 8. 8 ou 9. Senão você está sendo infiel a Deus. Infiel. Passos para dominar este plano da salvação. Quais são os passos? Como dominar? Primeiro, ore. É o Espírito Santo que vai te capacitar. Irmãos, a Bíblia diz que o cristão decide obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus, e aí o Espírito Santo opera para capacitá-lo. Amém? Se eu não decido obedecer, fazer o que Deus requer que eu faça, o Espírito Santo não vai me usar, não vai me capacitar. A gente fica igual congregação cristã, né? Senhor, manda a revelação agora. Manda a revelação. Isso é pecado, irmãos. Pecado. Deus manda a gente estudar, treinar, nos preparar e aí orar para que Deus nos ajude, capacite e nos use. Então, primeiro, ore. Segundo, o quê? Memorize. Não é decorar, é memorizar. Memorizar quer dizer, você aprende e não esquece mais daquilo. Aí você memorizou. Memorize. Terceiro passo. Fale como? Mecânica, mas eu vou falar aqui mecânica. É parte do processo. Você não nasceu sabendo isso. Então você memoriza e fala mecanicamente, até aquilo ser introjetado em você, até a mensagem passar a fazer parte do seu coração e da sua mente. A mensagem está fora de você, ela tem que entrar no seu cérebro, ela tem que ser depositada na sua memória, depositada no seu coração. E você faz isso através da memorização. Aí a mensagem entra e passa a fazer parte de você, igual o seu fígado, passa a fazer parte de você, igual o seu cérebro, igual o seu braço. Você memoriza e a mensagem sai de fora e entra dentro de você. E passa a ser um órgão seu. Um órgão. Sabe qual um órgão tem que ser acrescentado a cada um de nós? Mais um órgão. Como é que ele se chama? Evangelho. O Evangelho tem que ser um órgão que precisa ser acrescentado ao nosso espírito e ao nosso corpo. Nós temos que ter mais um órgão chamado Evangelho em nosso corpo, em nosso espírito. E isso é mais fundamental do que ter coração, pulmão, rins. Estou falando no sentido espiritual, lógico. Então acrescenta esse órgão em você.
ele se chama Evangelho. Esse órgão não pode falhar, não pode faltar. Ele tem que estar funcionando em você, funcionando em nós, funcionando muito bem. Memorize mecanicamente. E faltou a palavra ali, fale. E fale milhares de vezes. Fale com quem? Com seu espelho, seu marido, sua esposa, seus filhos, seus pais, seus irmãos em Cristo. Aí fala para ele, ó, pega o texto aí na sua mão e você vai lendo aqui para ver se eu estou falando certo. Irmãos, esse é o processo, não adianta não. Você não quer trabalhar? Você não quer ter trabalho, ter esforço, ter sacrifício? Não vai acontecer. E a gente vai ficar sendo infiel a Deus. Fale mecanicamente, fale para um monte de gente. E aí, a hora que você for falar para o pecador, está tranquilo. Quarto, fale naturalmente e eficazmente. O processo é como? Aprender a ler. Você quer aprender a ler, esquece de ler, desaprende a ler? Então fale eficazmente. No final, quando você aprendeu, vai ser como ler, como dirigir carro, como andar de bicicleta, como encerrar a visita. Como? Primeiro, oração. Segundo, entrega dos folhetos e do livreto do Paul Washer. Terceiro, reforço do convite, porque você já fez o convite no final da apresentação. Eu convido e espero você na nossa igreja. Agora você reforça o convite, falando o endereço da igreja, tal. Não precisa falar, está aqui, ó. Não precisa convidar para os cultos de terça e quinta. Se a pessoa vier no domingo, né, e Jesus transformar ela, ela vem na terça e quinta. Tem uns que vêm só no domingo aqui, já é membro da igreja, vem só no domingo e não vem no meio de semana, sendo que pode vir, aí eles têm que perguntar se eles são convertidos. Mas o pecador lá, se ele vier no domingo e for convertido, ele vem na terça e quinta. Então não precisa falar, nós temos terça e quinta, 19h30. Irmão, já é muita coisa para falar. Fala só o necessário. O que mais? Observação. Se esforce para não ficar mais de 15 minutos na casa. Dá para falar o plano da salvação em 5, se tiver dominado. Dá para falar em 5, né? Orar, fazer os convites em mais 10. E desocupar a pessoa. Deixar ela interessada em mais. Deixar ela interessada em vir na igreja, porque ó, ninguém veio na minha casa e fez isso aqui, nenhum crente. Pode ser que isso Deus vai usar para fazer ele querer vir para a igreja.